Preciso ou não preciso de um site para criar meu rótulo de propaganda eleitoral nessas eleições de 2024? Porque se você chegou até aqui é porque você está com essa dúvida e já deve ter ouvido falar aí muita coisa nesse sentido. Prazer, meu nome é John, sou advogado eleitoral especialista em impulsionamento político para pré-candidatos e candidatas e também gestor de tráfego. Eu assessoro candidatos de vários lugares do Brasil e me deparo frequentemente com essas dúvidas, tá bom? Com relação à necessidade ou não de um site para se criar o rótulo de propaganda eleitoral. Então nesse vídeo você vai ter a sua resposta definitiva e no final saber se você precisa ou não de ter um site do candidato, de criar um site, de ter essa despesa, tá bom? Para criar os seus rótulos de propaganda eleitoral. O que a gente mais vê aí, esses blogueiros aqui do YouTube, né, de gestão de tráfego, é que ele disse que você precisa de um site e no final aí te oferece, né, um plano aí, o seu link de afiliado da Hosting, né, ou qualquer outra plataforma, né, induzindo você a comprar. Aqui eu não vou te vender nada, eu vou te falar o que a lei diz e como isso se materializa no plano concreto, tá bom? Na praxis aí da gestão de tráfego. Então fica comigo até o final que você vai responder e solucionar esse problema ainda hoje, tá bom? Então vem comigo aqui na tela. Olha só, e aí, sim ou não, precisa ou não de um site? Vamos passar aqui que eu quero te falar, né, alguns aspectos importantes para você entender a problemática com relação a isso. Primeiro, nenhuma lei eleitoral e nenhuma das resoluções do TSE que regulamenta a propaganda eleitoral vai dizer, olha, candidato, você precisa ter um site para realizar um impulsionamento político, tá bom? Você não vai encontrar isso. Todavia, você deve se atentar para esse artigo aqui, ó, artigo 29, parágrafo 5º da resolução 23.610, que é a resolução que rege a propaganda eleitoral, beleza? Então, o que esse artigo diz? Ó? Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número da inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, isto é, o CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, né, o CPF, da pessoa responsável, além da expressão propaganda eleitoral. Então veja bem, esse é o principal requisito no que diz respeito ao impulsionamento político, tá bom? Que ele deve ser identificado como tal, tá bom? Ele deve ter o termo de propaganda eleitoral e deve conter o CNPJ do candidato ou o CPF do responsável. Veja bem, esse falando de campanha eleitoral, né, estabelecido aí pela lei eleitoral entre o dia 16 de agosto até o dia 6 de outubro, né, conforme o calendário eleitoral, nós devemos utilizar nesse período o termo de propaganda eleitoral e identificar o impulsionamento político, certo, com o CNPJ do candidato. Nós devemos utilizar o CNPJ, porque todo candidato, quando ele ingressa no cenário, aí no game, né, a partir do 16 de agosto, ele nasce com um CNPJ, tá bom? Aqui não vale a gente muito entrar em detalhes, mas isso é para que tenha um maior controle dos gastos e possa informar, tá bom, a Justiça Eleitoral, de forma que, em se falando de campanha eleitoral, repito, nós devemos utilizar o CNPJ. John, mas aí na lei fala o CPF. Calma, isso daqui é para quando também nós utilizamos o impulsionamento em sede de pré-campanha, né? Em pré-campanha, antes do dia 16 de agosto, nós, né, não temos o CNPJ do candidato, então nós utilizamos o quê? O CPF dele, porque o artigo 3b desta mesma resolução vai informar o seguinte, que em sede de pré-campanha, isto é, antes do período de 16 de agosto, que não é já nosso caso, ele vai dizer o seguinte, olha, o impulsionamento na pré-campanha pode ser contratado desde que contratado diretamente pelo candidato, partido político, ligação, federação, enfim, esse rol de pessoas taxativas que deve contratar isso, no caso, como vai ser um pré-candidato, CPF, mas como nós já estamos na campanha eleitoral, o candidato já é candidato efetivamente, ele tem o CNPJ, então nós devemos utilizar o CNPJ, beleza? Veja bem, todas essas informações que eu tô te passando aqui, eu tô agora te falando para 2024, tá bom? Eu não sei se você tá vendo esse vídeo aí 2025, 26, enfim, as regras eleitorais, elas mudam com frequência, tá bom? Isso é muito normal. Então, em 2024, agora nós temos este cenário. Então, já fica ligado, tá bom? Porque qualquer modificação a posteriores eu vou estar atualizando esse vídeo, mas em 2024, especificamente, nós temos essas regras, beleza? Então, vem comigo aqui. Então, você já conhece o pressuposto básico de todo e qualquer posicionamento, isto é que ele seja identificado com o CNPJ do candidato e que conste também o termo propaganda eleitoral, né, que é uma exigência desse artigo 29, parágrafo 5º da resolução. Beleza. Então, John, até agora tu não falou de rótulo, tu tá falando aí de CNPJ, de candidato, enfim, né, onde tu está querendo chegar. Essa exigência aí de transparência do CNPJ ou CPF do candidato, ela se dá na prática, isto é, lá dentro da plataforma do Facebook, na hora do impulsionamento, através do rótulo político, que nós temos dois rótulos políticos, é o rótulo pago por, que nós utilizamos com o CPF em sede de
pré-campanha, isto é, aquela publicidade realizada antes do dia 16 de agosto, e o rótulo de propaganda eleitoral, que nós utilizamos a partir do dia 16 de agosto até o dia 4 de outubro, que é o último dia aí, dia 4 de outubro, que nós estamos autorizados a realizar o impulsionamento, beleza? Então veja bem, olha só essa imagem aqui, é dessa forma que aparece, você está lá, navegando no feed e aparece aqui, ó, patrocinado, né, hora aqui pago por hora de propaganda eleitoral, veja bem aqui, ó, como é destacado. No início, certo, nós tínhamos que era destacado aqui, ó, propaganda eleitoral, CNPJ, tudo direitinho. Mas nós temos aí que, com o passar do tempo, devido a esse aumento aí de elementos, essa é a palavra certa, de elementos da postagem, nós temos que hoje está aqui, ó, por exemplo, no Instagram tem o termo propaganda eleitoral, aí vai identificar o nome do candidato, né, tudo direitinho, e o CNPJ vai constar aqui nesse izinho, ó, tá bom? Você vai clicar nesse izinho, ele vai direcionar você para a biblioteca de anúncios e lá vai constar o CNPJ do candidato. E aqui que começa a problemática, beleza? Porque ao clicar nesse izinho, beleza, lembre-se, nós temos aqui no rótulo de propaganda eleitoral, então aqui não está constando nenhum CNPJ, mas isso não tem problema, o TSE já afirmou que o importante é que ao clicar aqui, você seja direcionado, tá bom? Isso é conhecido como hiperlink, ao clicar aqui nesse hiperlink, você vai ser direcionado para a biblioteca de anúncios e lá sim vai constar o seu CNPJ, beleza? Então aqui já começa, né, a ficar interessante, porque ele não está aparecendo aqui, o CNPJ, mas está aparecendo na biblioteca de anúncios ao clicar aqui. Perfeitamente aceitável, tá bom? O Tribunal Superior Eleitoral já afirmou o entendimento de que isso é legal, é possível, beleza? Então o que acontece? Para a materialização desse rótulo de propaganda eleitoral, nós temos duas formas. Você, né, chegou até que você já deve ter percebido que ao criar lá o rótulo de propaganda eleitoral, você pode criar, né, através das informações de contato, isto é, de um site, e-mail do candidato, tá bom? Ou através do nome da página do candidato. E qual a principal diferença de uma forma de criação para outra? Isto é, através da página e através do e-mail e site do candidato. Nós temos o seguinte, ó, que o rótulo através da página do candidato, tá bom? Você precisa ter, é claro, um perfil verificado sempre, tá bom? Isso, a gente fala aqui também sobre verificação do perfil, tem uma aula gratuita sobre isso, mas nós devemos ter um perfil verificado e nós precisamos ter aí uma página, isto é, uma fanpage do candidato criado 30 dias antes da criação deste rótulo. Só lembrando que nós não impulsionamos perfis do Facebook, nós impulsionamos páginas. Você tem que pensar o perfil verificado, um perfil de qualidade, com os dados tudo certinho como uma base, tá bom? Em cima dessa base nós vamos colocar o que? A fanpage do candidato. Beleza? Então nós verificamos esse perfil, essa base. Em cima dessa base nós vamos colocar o que? A fanpage do candidato. Nessa fanpage nós vamos criar o rótulo de anúncio político. Isto é, o rótulo propaganda eleitoral, né, em sede de campanha eleitoral, ou o rótulo pago por em sede de pré-campanha eleitoral. Beleza, então temos o perfil verificado, temos a página, e nessa página do candidato nós vamos criar aí o rótulo de propaganda eleitoral, né? A condição para nessa forma aqui de criação através da página do candidato é que ela tenha sido criada aí 30 dias antes, tá bom? Da criação desse rótulo. Porque isso é uma exigência do Facebook, tá bom? Não vem ao caso, é só uma regra e nós devemos respeitar. Aqui eu não preciso de um site nessa modalidade, isso economiza, né, para o candidato, já gera uma economia aí, que ele vai poder investir esse dinheiro em outra frente de trabalho, beleza. Então nós temos aqui o seguinte, que já surge algumas dúvidas, que eu botei aqui viagem na maionese, porque vocês começam a se perguntar várias coisas. Primeiro, posso criar o rótulo na minha página? No caso, eu, gestor de tráfego, John. Eu vou aqui criar o rótulo na minha página, eu posso impulsionar na minha página para o candidato? Não pode, tá bom? Você tem gestor de tráfego, seu perfil verificado, você traz a página do candidato para a sua estrutura e você vai criar os rótulos, tá bom? Dentro da sua estrutura já com a página do candidato. Não necessariamente o perfil do candidato que vai ceder o acesso à página precisa estar verificado, tá bom? Agora o seu perfil de anunciante, tá bom? Você, gestor de tráfego, precisa estar verificado. Tá bom? Ah, John, eu vou fazer pelo perfil do candidato, lá eu vou usar a senha dele, o usuário dele. Então o perfil dele precisa ser verificado, beleza? Uma segunda pergunta comum, posso criar rótulo sem página? Não, isso é impossível, porque como eu falei, o que nós impulsionamos são as páginas e não o perfil. Beleza? Então você precisa ter uma página para criar o seu rótulo de anúncio político, beleza? A terceira pergunta aqui comum, posso criar o rótulo na minha página de notícias? Isso é muito comum porque às vezes o candidato tem colaboradores que são donos de páginas de notícia e tudo mais e querem impulsionar o conteúdo do candidato por essa página. Cara, isso não é permitido, tá bom? O único que pode realizar impulsionamento político é a página do candidato ou as suas páginas, tá bom? O candidato pode ter mais de uma página e realizar impulsionamento, tá bom? Mas tem que ser ele diretamente, não pode um terceiro, tá bom?
um apoiador, ou você, ou pessoa jurídica, realizar impulsionamento através de uma página de notícia, beleza? Em qualquer hipótese, não pode, tudo bem? Então a resposta para todas essas perguntas é não, tá bom? Você não pode fazer isso. Então o que você pode fazer? Como eu falei, você pode criar o rótulo, tá bom, da página do candidato pelo seu perfil do Facebook verificado. Isto é, olha só esse esqueminha aqui, ó. Tem aqui o perfil do candidato, tá bom? Como eu falei, está verificado ou não. E nesse perfil do candidato tem a página do candidato, beleza? Então você vai ceder acesso a essa página ao seu perfil do Facebook verificado, tá bom, gestor de tráfego? Esse é o seu perfil aqui em cima, ó. Esse necessariamente tem que estar verificado, tá bom? Ao ceder acesso para ele, seu perfil tem que estar verificado para você realizar seus impulsionamentos políticos, beleza? Então olha só, pontos negativos dessa opção. A gente já viu o ponto positivo, não precisa aí ter um site, tá bom? Mas qual é o ponto negativo dessa forma aqui de criação do rótulo de propaganda eleitoral através da página do candidato? Só frisando que serve tanto para a criação do rótulo de propaganda eleitoral quanto para o rótulo pago por, tá bom? Esses são pontos comuns, tá bom? Através dessa forma aqui de criação de rótulo através da página. Quais são? O CNPJ do candidato não está mais sendo exibido com o rótulo criado dessa forma, tá bom? Então o que viola, tá bom? Te sujeita a multa, aplicação de multa de entre 5 a 30 mil reais por propaganda irregular. Geralmente aí os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais e o próprio TSE tem aplicado multas entre 5 a 10 mil reais, tá bom? No máximo 15, eu nunca vi aplicação de multa de 30 mil reais para essa infração, beleza? Mas você pode aí, com certeza, se não obedecer esse requisito, ser aplicado com uma multa de 5 a 15 mil reais, beleza? Então, o ponto negativo é que não está mais sendo exibido o CNPJ do candidato, mesmo lá, você clicando naquele izinho, quando você vai para a biblioteca de anúncio não consta lá o CNPJ, o que viola lá o artigo 29, parágrafo 5º da resolução 23.610 de 2019, que é a resolução que rege a propaganda eleitoral na internet, beleza? E outro ponto negativo aqui é que justamente deixa você sujeito a essa aplicação de multa aqui de entre 5 a 30 mil reais, beleza? Então, John, qual o resumo até aqui? Veja bem, resumo, rótulo de propaganda eleitoral criado através da página, pontos positivos, ele não precisa de um site, beleza, vai economizar aí uma certa medida para o candidato, que não vai precisar ir arcar com esse serviço, beleza? O que deixa mais barato, tá bom? A campanha do candidato, seria 2 pontos positivos. Quais são os pontos negativos? É que ele precisa ter 30 dias, tá bom? No mínimo aí criado a fanpage do candidato para criar esse rótulo através da página. Outro ponto negativo é que ele não está mostrando mais o CNPJ da campanha do candidato, que viola o artigo 29, parágrafo 5º da resolução, que sujeita o candidato à aplicação de multa de até 30 mil reais, beleza? Então, veja bem o quão aqui os pontos positivos e negativos, criando o rótulo de propaganda eleitoral através dessa forma, beleza? E agora nós vamos ver a outra forma de criar o rótulo de propaganda eleitoral, né, que é através de um site ou e-mail institucional do candidato. Vamos lá ver. Para se criar o rótulo de propaganda eleitoral através dessa segunda opção, né, dessa segunda via, nós temos que ter um site do candidato, beleza? E o e-mail do candidato também, além do perfil verificado, é claro. E veja bem, aqui já cabe uma primeira observação. Esse e-mail e site do candidato, eles devem ser possuir o mesmo domínio. Em que sentido? Digamos que você tem um site lá, www.candidatofrancisco.com.br. O e-mail desse candidato necessariamente deve possuir o mesmo domínio desse site, isto é, o e-mail deve ser, por exemplo, contato, arroba, o que vem depois do arroba é o domínio, tem que ser então candidatofrancisco.com.br, beleza? Dessa forma, para poder, na análise, o Facebook identificar, olha, o site do candidato e o e-mail do candidato possui o mesmo domínio. Porque isso é um requisito do Facebook, então só obedecemos, beleza? Então já fica aí alerta para você. O site e o e-mail devem possuir o mesmo domínio, beleza? Vamos avançar aqui. Então aqui já surgem umas perguntas de vocês. Posso comprar só o domínio e não criar nada no site? Muitas das vezes a pessoa só quer comprar o domínio e informar lá o domínio, né? E pronto, não quer economizar aí com a mão de obra do web design ou com a hospedagem. O que que acontece? O Facebook vai fazer uma leitura dessa página, tá bom? Do seu direcionamento, de forma que se não constar lá sequer uma landing page simples, né? Tipo, até mesmo feita no Canva, não vai passar, tá bom? Não vai passar a sua análise do rótulo, o seu rótulo aí não vai ser permitida a criação dele, beleza? Então, necessariamente você precisa criar uma estrutura mínima de site para o candidato, então você precisa contar com mais hospedagem além do domínio, beleza? Outra dúvida muito comum é a seguinte: se a nota fiscal do domínio e da hospedagem deve ser no CNPJ do candidato. Primeiro, em se falando de pré-campanha, isto é, antes do dia 16 de agosto,
você não está obrigado a prestar conta, tá bom? Você não, o candidato não está obrigado a prestar conta. Agora, se nós já estamos na campanha eleitoral, o candidato já tem o CNPJ dele, certo? Ele tem já a conta bancária desse CNPJ, então tudo que ele for utilizar dessa conta, ele deve prestar conta através de nota fiscal, recibos e demais instrumentos contábeis, beleza? Eu vou te dar um seguinte exemplo. Eu tenho uma agência e no bojo do contrato que eu realizo com meus clientes, com os candidatos, já está abarcado tudo. O gerenciamento de impulsionamento, de redes sociais, a criação de sites, tá bom? Quando necessário, de forma que eu não tenho que me preocupar em estar, candidato, eu vou aqui comprar uma hospedagem, domínio, me informa aí, o seu CPF, tem que botar no seu nome. Não, já abarco, já informo no nota fiscal global do meu serviço. Isso é a nota fiscal que eu vou emitir para o candidato. Olha, da minha agência está realizando serviço tal, para o candidato, foi criado isso. Então essa nota fiscal eu já dou para o candidato, para o contábil dele, e ele, né, já se satisfaz com isso. Agora, diferentemente de você, gestor de tráfego, acontece muito isso, de você forma um contrato até às vezes de boca com o candidato, pago por fora. Eu não recomendo isso, eu recomendo sempre que você faça aí um contrato com seu CPF ou com sua MEI, tá bom? E já aqui um adendo, o analista eleitoral ele não vai se preocupar em saber se a sua MEI tem lá o KNAI de agência, não. Veja bem, é uma estrutura muito reduzida da Justiça Eleitoral, ela não vai se preocupar, em tese, tá bom? Em ficar analisando se aquele mês, né, tem lá o KNAI de agência de publicidade, tá bom? Em tese é isso, eu conversei com alguns amigos contadores e a Justiça Eleitoral se satisfaz, tá bom? Com a apresentação da nota fiscal, né, dos recibos e tudo mais para fim de prestação de contas. Agora é claro que em candidaturas grandes, por exemplo, nós temos aí a venda do Pablo Marçal, com certeza vai ter essa investigação a mais. Se ele informar uma agência de impulsionamento, com certeza eles vão investigar se dentro daquela CNPJ formado tem lá o rol, né, que dá competência para realizar esse tipo de impulsionamento. Mas isso daí é uma outra conversa. O que nós temos o seguinte, que para você, gestor de tráfego, você deve fazer, recomendo sempre fazer um contrato, tá bom, com o seu CPF, tá bom, sua MEI com o candidato, e dentro dessa nota fiscal que você foi emitido esse serviço, você já informe, olha, nesse serviço aqui foi prestado serviço de gerenciamento de impulsionamento, gerenciamento de redes sociais, web design e tudo mais, de forma que você não tem que ficar se preocupando, candidato, me dá uma grana aí para comprar aqui um site, candidato aqui, tal, tá bom? Já vai tudo no bolso da sua nota fiscal, você já coloca tudo. Mas eu sei que é caso que de repente aí um primo ou sobrinho, um gestor de tráfego, tá fazendo pro tio que é candidato, só tá recebendo pelo gerenciamento de impulsionamento, e quando chega na criação de um site, você solicita, ô tio, ô candidato, tem aqui um dinheiro do site, paga aí ele vai tirar da conta de campanha, aí sim é complicado, porque você tem que prestar conta com a nota fiscal, tudo direitinho. Nesse sentido aí tem que ver lá a sua hospedagem, se ela é do Brasil, porque isso é um requisito necessário da sua hospedagem ser, tá bom, ter, digamos, domicílio jurídico aqui do Brasil para fins de representações, beleza? Então, todos esses cuidados você tem que ter. Mas, enfim, não necessariamente o domínio e hospedagem tem que estar no nome, né, do candidato. Se você aí fizer tudo no bojo de um contrato global, no caso eu te dei o exemplo da minha agência, ou através de um contrato de uma MEI, tudo direitinho, você não, obrigatoriamente, tudo tem que ser comprado no nome do candidato. Aí nesse cenário, como eu falei, outra hipótese de você utilizar diretamente o dinheiro da campanha, que vem da campanha, para comprar uma hospedagem, para comprar um domínio, para pagar a mão de obra do web design, aí sim, todos esses elementos aí, essas figuras vão ter que emitir nota fiscais separada para dar para o contábil do candidato, beleza? Uma outra dúvida aqui muito comum, deve constar o CNPJ do candidato na estrutura do site? Não, gente, mas eu recomendo que sim, tá bom? Não é obrigatório, de forma que não é obrigatório lá ter identificado embaixo o CNPJ do candidato, mas, né, padrão, né, de muitos aí desenvolvedores aí, muitos modelos de página que conste lá embaixo o CNPJ do candidato, tá bom? Interessante, mas não é obrigatório. Outra dúvida comum, pode ser uma landing page? Pode sim. Não necessariamente esse site tem que ser um portal ou algo do tipo mais complexo, tá bom? Pode ser uma landing page até mesmo feita no Canva, tá bom? Desde que conste na estrutura desse site, gente, isso é muito importante, o nome do candidato, porque lá na análise do rótulo, o algoritmo do Facebook vai ler se naquela estrutura de página consta lá o nome do candidato, beleza? Então já fica esse alerta para vocês também. Então, galera, qual o resumo até aqui, tá bom? Nessa outra via de criação do rótulo de propaganda eleitoral através do site e e-mail institucional do candidato. Nós temos o seguinte, que ele exibe o CNPJ do candidato, ponto positivo, já que o rótulo criado através da página não exibe. Beleza, o que satisfaz a condição legal do artigo 29, parágrafo 5º da resolução de propaganda eleitoral. Beleza, CNPJ aí, através daquelezinho que vai nos direcionar
para a biblioteca de anúncios, lá nós vamos verificar o CNPJ do candidato. Beleza, outro ponto positivo. Não precisa dos mínimos de 30 dias, tá bom? Para ser criado, digamos que você cria uma página do candidato hoje. Se você já tiver um site, e-mail, tudo direitinho, você já pode aí criar o seu rótulo de propaganda eleitoral. Não precisa esperar os 30 dias, tá bom? Como é lá na forma criada através da página. Um outro ponto positivo é que ele não sujeita o candidato, é claro, à aplicação de multa, já que está observando todos os requisitos legais. Então você não vai ter que se preocupar dessa forma com irregularidade de impulsionamento. Um ponto negativo aí, que é um pouco caro, tá bom? Eu sei que em estruturas aí de candidato, de municípios pequenos, tirar aí 500, 600 reais para a criação de um site é um pouco pesado, de forma, né, que eu considerei isso como ponto negativo. Mas aqui, como eu falei, eu tô dando os pontos positivos e negativos de cada via para vocês, mas eu vou aqui trazer também uma observação. Primeiro, John, não tenho grana para criar site. Há alguma gambiarra, né? Eu sei que você está aqui por conta disso, você quer uma gambiarra, você quer uma forma de contornar as leis, assim como vários outros brasileiros que estão aí contornando a lei, tá bom? Principalmente quando é para reduzir custos, beleza? Um 500 reais lá que tu vai pagar para o web design, paga para o gestor, né? Para fazer lá uma gambiarra, tá bom? Enfim, isso é uma outra história. Como é que funciona? Qual seria a gambiarra? Primeiro você tem que saber o seguinte, eu já quero aqui falar de antemão. Se você tem grana, tá bom? É uma candidatura grande, extensa aí, com grande volume. Cara, se tem condições de pagar um site, pague, tá bom? Pague, eu recomendo que pague. Mas, John, meu candidato não tem. Ele até falou, se for para criar um site, ele não quer mais fazer o posicionamento, então eu vou ficar sem, né, demanda. Então, primeiro, o que eu faria, né? O que eu estou fazendo, na verdade, com meus clientes, tá bom? Como eu falei para vocês, eu sou advogado eleitoral especialista nessa área, de forma que eu fico analisando todas as decisões do TSE referente ao tema de impulsionamento político, de forma que já fica aqui, se você quer ter segurança jurídica para, né, construir sua estrutura, eu te convido a clicar no primeiro link aqui embaixo dessa descrição desse vídeo, que você vai entrar, tá bom? Conhecer o nosso treinamento, tá bom? O único treinamento do Brasil desenvolvido por um advogado especialista na área, beleza? De forma que você não vai ter que se preocupar com nada. Então veja bem, teve uma decisão do TSE, que é nesse recurso aqui, ó, né, desse número aqui embaixo, esse número extenso pra caramba. O que o TSE foi questionado quanto a isso? Você lembra que lá no início nós vimos que o rótulo de propaganda eleitoral aparece bem baixo, mas não aparece mais o CNPJ, de forma que a pessoa tem que clicar naquele izinho que aparece para poder ser direcionado para a biblioteca de anúncio e lá verificar se o CNPJ da campanha está aparecendo? Beleza, o TSE foi questionado da seguinte forma: olha, TSE, aqui nesse ícone de propaganda eleitoral não está aparecendo o CNPJ. Será que, né, isso não está violando aquele artigo? Será que eu clicar e ele aparecer só lá na biblioteca de anúncio, isso não está violando a regra? Isso chegou ao TSE. O que o TSE afirmou o seguinte, olha, ele diz o seguinte, olha, a lei não esmiuça onde tem que aparecer o CNPJ, tá bom? De forma que o próprio artigo da lei, se não me engano é o parágrafo 6º, tá bom? Do mesmo artigo 29 da resolução, vai dizer o seguinte, que o requisito de CNPJ, da exibição do CNPJ, é satisfeito quando há a presença de hiperlinks. Isto é, aquele izinho, o jogador até colocou aqui, ó, o ícone do izinho, ó, que se sobrepõe à imagem, que direciona para a biblioteca de anúncio, e lá conste o CNPJ, isso já satisfaz, tá bom, a condição legal. Isto porque a lei não exigiu, a lei não diz, o CNPJ deve constar aqui, deve constar ali, deve constar aqui. Não, só diz que tem que constar o CNPJ da campanha e que esse requisito é satisfeito com o hiperlink, o direcionamento para um ambiente externo, que no caso é a biblioteca de anúncio, lá constando os demais dados. Então o que nós extraímos, tá bom? Isso foi julgado em sede de recurso e ele diz basicamente o seguinte, ó, dados dos requeridos estavam disponíveis a qualquer usuário suficiente para tanto acessar a ferramenta de informações de íconezinho, que se sobrepõe às postagens. Nessa esteira de raciocínio, uma vez que é atendida a exigência legal de identificação inequívoca, clara e elegível. Então ele diz aqui que esse direcionamento atendeu esse requisito de uma identificação inequívoca, clara e legível do autor do impulsionamento. Então ele entendeu por ser impositiva a reforma da sentença. Era um recurso lá tentando reformar a sentença do TRE, tá bom, do estado, do candidato, que aplicou a multa porque considerou que esse izinho não era suficiente. O TSE disse, não, é suficiente sim, tá bom? Então nós temos o seguinte, o que nós extraímos dessa decisão? Veja bem, se o seu candidato não tem condições aí de pagar a construção de um site, tá bom? Com domínio, provedor e mão de obra do web design, o
que você pode extrair dessa decisão? Que você pode criar, tá bom, um rótulo de propaganda eleitoral através da página, com aquele ponto negativo que não aparece o CNPJ na biblioteca de anúncios, mas em todo vídeo ou imagem que você for impulsionar com esse rótulo de propaganda eleitoral criado através da página, você tem que identificar na imagem ou no vídeo o CNPJ, tá bom? O CNPJ e na descrição também. Isso porque esse julgado diz o seguinte, olha, a regulamentação deixa de adentrar na minúcia do local onde os dados deveriam ser apresentados, bastando que seja de forma clara e legível. Então, se você tá com rótulo de propaganda eleitoral criado através da página, deixa lá no vídeo ou imagem um espaço para que você identifique o CNPJ da campanha, tá bom? Do candidato, tudo direitinho, e também da descrição. Eu sugiro também, melhor a gente pecar pelo excesso do que pela ausência, tudo bem? De forma que você vai estar satisfazendo essa condição legal. Veja que isso não está na lei, tá bom? Isso é uma interpretação desse dispositivo do Tribunal Superior Eleitoral, de forma que se você de repente assim proceder e for instado a se apresentar defesa por algum colega aí mal intencionado, algum opositor que faça alguma representação em face disso aí no seu cenário, você pode muito bem levar esse julgado, você gestor de tráfego ou você advogado que me assiste, considerar esse julgado e apresentar como defesa, tá bom? Olha, não, nesse caso o TSE aqui afirmou que não necessariamente o CNPJ deve constar na biblioteca de anúncio, ele tem que estar apenas legível, está claro e legível aí para todos, de forma que aqui a identificação do vídeo, na imagem, aqui na descrição, satisfaz a condição legal conforme esse julgado, beleza? Então, resumindo a ópera até aqui, não tem o site, o que fazer? Você pode criar um rótulo de propaganda eleitoral através da página, beleza? Esse rótulo de propaganda eleitoral por si só já vai exibir o nome propaganda eleitoral, que satisfaz a condição legal, beleza? Colocar na imagem ou vídeo a ser impulsionado e também na descrição o CNPJ da campanha, beleza? Já que aqui dentro da biblioteca de anúncio com esse rótulo criado não vai aparecer o CNPJ, mas nós vimos que com base na decisão anterior ele pode estar em outro lugar, então você aí pode colocar, não deve colocar ele no vídeo ou imagem assim impulsionado, beleza? E a identificação do CNPJ deve ser inequívoca, clara e legível. Não vem lá colocar bem pequenininho não, cara. Coloca de uma forma que dê para ler, beleza? Para você evitar qualquer tipo de sanção. Então, resumindo mais uma vez, cara, não tem site, não tem condições de pagar o site, então crie seu rótulo de propaganda eleitoral através da página. Coloque em toda a imagem e vídeo o seu CNPJ, quer dizer, o CNPJ do candidato, tá bom? E também essa identificação do CNPJ deve ser clara e legível. Beleza? Mais uma vez, converse com o jurídico da equipe, tá bom? Agregue esse conhecimento, você para aquelas equipes lá, estruturas que informam que não, obrigatoriamente tem que se ter um site, tá bom? Aí tem que se comprar uma hospedagem, principalmente para estruturas pequenas aí que economizar grana é muito bacana. Então você leva esse julgado que eu estou apresentando aqui, de forma que o TSE já entendeu que pode se constar o CNPJ em um outro lugar, que não necessariamente a biblioteca de anúncios, beleza? E sempre converse com o jurídico, informando esses entendimentos para que você aí não seja prejudicado no futuro, tá bom? Porque a corda sempre quebra para o lado mais fraco, e nesse caso vai ser o gestor de tráfego, tá bom? Não tenha dúvida disso. Sempre converse, nunca queira fazer nada da sua cabeça, eu acho isso, eu acho aquilo, cara, não. Aqui no nosso treinamento não tem nada de achismo não, aqui é um profissional, um advogado eleitoral que sempre traz o entendimento do TSE e conjuga com a experiência da gestão de tráfego. De forma que John, eu posso fazer isso, eu acho que pode ser esse cara. Para com isso, porra. Para com isso que a legislação não vai mudar só porque tu quer não, tá bom? É diferente o que eu acho pro que tu acha e pro que o TSE acha. Então nós temos que ter como parâmetro o que o Tribunal Superior Eleitoral acredita que seja o certo. Então o nosso objetivo aqui é esse. Nós temos uma decisão, temos um julgado aqui que respalda essa identificação do CNPJ em um outro lugar do criativo. Então é isso que você tem que levar como pressuposto para apresentar para a sua equipe, beleza? Então se você curtiu esse conteúdo, se te agregou, eu tenho certeza, cara, isso daqui é o ouro. Você não tem muito blogueiro aí falando que pode, que deve ter um site e no final quer te vender uma hospedagem. Cara, não. Aqui é a realidade nua e crua da praxis jurídica e também da prática da gestão de tráfego. Então, cara, já que eu te ajudei, me ajuda também, compartilha lá com o teu grupo de assessoria do candidato, envia para o teu coleguinha aí, gestor de tráfego, para saber nessa notícia, tá bom? Que isso é muito importante
importante, já te convido para clicar aqui, né, no primeiro link aqui embaixo, tá bom? Para você conhecer o nosso treinamento, beleza? E é isso, tamo junto, galera, até a próxima.